greve de mais de 90 dias em hospitais. E agora se achou um culpado para tudo isso. O nosso muito digno ministro da Saúde, coloca a culpa nas cooperativas médicas dos estados da Paraíba, do Espírito Santo, de Pernambuco. Esquecendo do fator primordial da crise anunciada. Que eu, enquanto vereador, venho dizendo desde sempre nesta tribuna, que se não houver por parte do governo federal a regulamentação da emenda 29, se não houver a destinação de recursos para a saúde pública, que nós iremos entrar num caos, que nós já estamos, em alguns estados, vivenciando o próprio caos. Inclusive, com a morte de 11 recém-nascidos. E agora, a culpa, me parece, será jogada nas cooperativas. Tem que se tentar colocar um bode na sala. Porque depois você tira o bode e tem a sensação de que tudo melhorou. É uma grande falácia. Quando a gente pega um jornal e vê as palavras do Dr. Marcelo Guedes, cardiologista, que é ligado a uma cooperativa, aonde ele diz que na capital paraibana, ele é da Paraíba, de João Pessoa, ele recebe, vou até dizer com muita tranquilidade, ele recebe por um procedimento cirúrgico, senhor presidente, em média, R$76 por uma cirurgia cardíaca. E a culpa é da cooperativa. É uma brincadeira o que estão fazendo com a saúde do nosso país. E vai mais. Ele diz aqui que ele tinha um desejo de passar um dia com os filhos, mas ele não consegue. Porque ele sai de casa, ele fala assim, olha, eu saio agora da minha casa, final da tarde de sexta-feira, e trabalho até domingo à noite. Isso em todos os finais de semana, com raras exceções. Ele diz mais. Viagens. Tenho 41 anos e nunca fiz uma viagem ao exterior. Isso não é um privilégio do senhor, doutor Marcelo Guedes. Infelizmente, isso é com a maioria do povo brasileiro. E em que pese o senhor ter todo o direito de ter um dia o seu trabalho reconhecido. Uma parte, vereador Julião? Tem uma parte. Na maioria das vezes, e nem é para o exterior, é aqui no Brasil mesmo. Sem dúvida. Ele fala isso também. Tenho 41 anos e nunca fiz uma viagem ao exterior. Não conheço nenhuma parte do Brasil, a não ser onde tenha acontecido um congresso de cirurgia cardiovascular. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que ele não consegue tirar férias para poder fazer um passeio. Só vai atrás do conhecimento técnico. Dediquei os últimos 20 anos da minha vida à cirurgia cardíaca. Sou especialista na área e não fiz apenas uma residência. E só existem 398 cirurgiões no Brasil nesta condição.
E o ministro vem dizer aqui que o aumento do número de cooperativas é preocupante, afirma o ministro da Saúde. Ora, as cooperativas defendem os interesses dos seus associados, lutando para que eles tenham reconhecimento digno da sua profissão e para que consigam receber um salário digno para poder sustentar a sua família. É um absurdo o ministro vir querer agora imputar a culpa às cooperativas. E no mesmo jornal, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e público ainda presente nesta manhã, já nesta tarde, 1:15 tem uma entrevista com o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, o doutor Luiz Roberto Barradas. E dentre tantas coisas que lhe foram perguntadas, algumas eu entendo extremamente importantes, outras de relevância secundária no meu entendimento, eu pensei algumas. A Folha pergunta: a saúde no Nordeste passa por uma crise sem precedentes. Que garantias São Paulo tem para que os problemas não se repitam por aqui? E a resposta é: a crise é reflexo do financiamento do sistema, que eu também venho dizendo há muito tempo. Há tempos atrás, falei que corremos risco, se nada for feito, de ter um apagão na saúde. Isto porque o financiamento do SUS é muito complicado. É preciso aumentar os recursos. Gastamos hoje metade do que gasta a Argentina. Vou repetir, gastamos hoje metade do que gasta a Argentina. E aí ele vai. E aí pergunta: e qual é a solução? A resposta: a médio prazo é a regulamentação da emenda constitucional 29, que diz o quanto de dinheiro tem que ser gasto com saúde. Aí pergunta dos percentuais: o governo estadual tem que gastar 12% do seu orçamento, o municipal 15%, que no caso de Jundiaí já gasta 23%, 24%, se não for mais até, pelo volume que a gente está vendo. E o federal tem que gastar o que foi gasto no ano anterior, mais o crescimento do PIB. Só que o Ministério da Saúde não tem gasto aquilo que precisa gastar. E por quê? Porque se utiliza da desvinculação dos recursos da União, a tal da DRU, para tirar dinheiro da saúde e jogar em outras áreas. Por exemplo, dos 30 bilhões previstos para o início deste ano, cerca de 2 bilhões e 800, já estou encerrando, senhor presidente, cerca de 2 bilhões e 800 iam ser tirados para o Bolsa Alimentação, dizendo que é um programa de saúde. Não é. Então, ele diz que tem que ficar muito claro o que é e aonde e como se gasta o dinheiro com a saúde. Agora, é uma vergonha tentar se imputar às cooperativas o caos instalado por um governo inerte, natimorto na questão médica nesse país, como a gente tem assistido nos 5 anos de governo, que não se mexe e que acha que ninguém está vendo, e o problema está batendo na porta aí, senhor presidente. Um problema seríssimo de financiamento na área da saúde. Muito obrigado, senhor presidente, pela compreensão. São essas minhas palavras na manhã de hoje. Iria aqui relatar a respeito da quadrilha que foi denunciada e aceita pelo STF, mas ficará para uma próxima oportunidade. Muito bem. Esse foi o vereador Julião. Próxima oradora escrita, vereadora Ana Tonelli. E tem, presidente. Eterna presidente, vereadora Ana Tonelli, né? Queria só, antes de Vossa Excelência fazer uso da palavra, registrar a presença do meu amigo Roberto Boa, né? Obrigado pela presença, viu, Roberto? Tem a palavra, presidente. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Estamos agradecendo a 33ª subseção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção aqui de Jundiaí, através da doutora Gisele Fleury de Lemos, que é a presidente, nos convidando para a inauguração do retrato do advogado Alexandre Barros de Castro, que vai passar para a galeria dos ex-presidentes, e também, na oportunidade, vai ser celebrado
o jubileu de prata de inauguração da Casa do Advogado de Jundiaí. Cumprimentos aqui a doutora Gisele e também ao doutor Alexandre, que passa agora com o seu retrato na Galeria dos Ex-Presidentes. E ela, daqui também a 2 anos, talvez, se não me engano, que é o tempo previsto da presidência da 33ª subseção da OAB, terá também o seu retrato incluído, a doutora Gisele, ela que é a primeira mulher que assumiu a presidência daquela entidade. Estamos fazendo nesta semana, senhor presidente, senhores vereadores, uma série de solicitações ao senhor prefeito, após reuniões com alguns moradores de bairros, desta feita lá do Rio Acima, mais precisamente na Avenida Geraldo Azoni, uma operação tapa-buracos naquela avenida. No viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas, mais uma vez estamos pedindo a desobstrução dos pontos de escoamento das águas pluviais. Avenida Prefeito Luiz Latorre, uma avenida bonita, importante da nossa cidade, mas no final dela, para os que se dirigem a Campinas, ao Jardim Guanabara e a outras paragens próximas, principalmente no período noturno, está faltando naquela via sinalização vertical. Então, alguns motoristas nos procuraram, eles que passam frequentemente por aquela artéria, pedindo esta sinalização, estamos encaminhando à Prefeitura através da CETRANSP. Limpeza de boca de lobo na Rua Vigário JJ Rodrigues, à altura da Rua São José, no centro. Estamos pedindo também limpeza das galerias de águas pluviais lá de Vila Joana, para que, quando chegue a época das chuvas, não venham causar problemas os entupimentos que lá existem, causando até, talvez, enchente entrando em alguma casa. E a limpeza do córrego da Vila Liberdade, entre outros. Senhor presidente, senhores vereadores, plagiando um pouquinho o companheiro que me antecedeu, o vereador Julião, que costuma também fazer leituras de trechos de jornais e os seus comentários, hoje eu saio em defesa dos pais, em defesa das crianças, não é? Porque tem uma novidade aqui no Brasil e que é comum nos Estados Unidos, é o recall dos brinquedos, como se não bastasse dos veículos, né, dos carros, os veículos automotores, uma vez que fizeram o favor, entre aspas, de acabar nas empresas de peças e nas empresas automobilísticas do serviço de controle de qualidade. Antigamente não se via isso. Uma vez extinta a seção de controle de qualidade, há necessidade de recall em vários veículos, como já vimos. E agora, como eu disse, se não bastasse nos brinquedos, cerca de 10 mil consumidores brasileiros já pediram a troca dos brinquedos que constam na lista de recall da Mattel. Foi iniciado isso no início deste mês de agosto. No total, cerca de 850 mil brinquedos precisam ser recolhidos. E por quê? No caso dos mais perigosos dos Estados Unidos, tem o Nintendo, cerca de 2 milhões de presilhas dos controles de videogame fabricados no Japão e na China já foram trocados. Algumas se partem enquanto os jogadores movem os controles que atingem as pessoas que estão próximas. A Easy Bake Oven, que é o produto da Hasbro, causava queimaduras nos dedos das crianças que abriam o forninho de brinquedo fabricado na China. E tem cerca de 1 milhão de unidades desses brinquedos em recall nos Estados Unidos. E olha só, a Dora da Vila Sésamo, não é, do nosso tempo ainda, vereador Gerson, que nos ouve atentamente, ele que também tem 2 meninas, vereador Carlão, que tem netinha, o vereador Zé Dias, que também tem lá os seus netos, vereadora Marilena, enfim, a Dora da Vila Sésamo, cerca de 1 milhão de brinquedos da Mattel, de 83 modelos diferentes, foram recolhidos do mercado por excesso de chumbo na tinta.
E acreditem, o responsável pela fábrica chinesa, onde eles foram produzidos, cometeu suicídio. E por aí vai. E eu me lembro, senhores vereadores, que logo no início do meu mandato, do primeiro deles, nos idos de 83, 84, quando a minha filha ainda era pequena também, aliás, 83, 84 não tinha nascido, então foi depois, ela é de 85, acho que por volta de 87, por aí, quando ia às papelarias para comprar alguma coisa, começando a fazer desenho, aquele negócio todo, borrachas com sabor de uva, borracha com sabor de morango, borracha com sabor de chocolate. Ora, na minha época, aquela borracha horrorosa, branca, mal cheirosa, já é comum, crianças, era comum colocarmos na boca. Imagine uma borracha com sabor, não é? Então, nós tínhamos até na época feito uma moção, se não me engano, pedindo para que fosse retirado do mercado brasileiro esses produtos. Por quê? São tintas, contém chumbo, não é? Vejam aí o perigo dos brinquedos, e é natural, é comum uma criança levar esses brinquedos à boca, não é? O absurdo da outra que abria o forninho e queimava os dedinhos. Então vejam o que acontece quando se acaba com uma sessão importante quanto a de controle de qualidade, porque certamente, como no Brasil, não há mais o controle de qualidade na questão dos veículos, não é? Com certeza no exterior, na China, nos Estados Unidos, não há também essa preocupação, e o que é pior, com os brinquedos, e agora retirando do mercado. Mas, como sempre dizemos, já não sem tempo, alguém notou, se apercebeu da coisa que estava acontecendo, resolveu retirar do mercado e chamando para o RICAL, para que não venha causar doenças nesses bebês, doença nessas crianças que brincam, não é? Com esses brinquedos, imitando as peças dos adultos, como é o caso do fogão. E queira Deus que os pais tenham tido conhecimento, porque os que não se habituam a ler jornal, a ver uma televisão, a ouvir um noticiário, com certeza não levaram os brinquedos para o RICAL e continuam correndo risco dentro da própria casa. Senhor presidente, companheiros vereadores, essas eram as nossas considerações, e como a tribuna é livre, nos dá o direito de estarmos aqui falando sobre toda a matéria, mas isso eu acho que cabe também a nós, que somos os legítimos representantes da população, levarmos, quem sabe, os que não viram e não ouviram, que vejam e que ouçam esse nosso pronunciamento na tarde, e os que ouvirão na noite de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito para fazer uso da palavra na tribuna é o nobre vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, vereador José Dias, senhores e senhoras vereadoras, estamos mais uma vez nessa tribuna, mais uma terça-feira, vereador José Dias. E algumas questões aqui, algumas situações para a gente está cobrando, como é o caso dos prédios abandonados de nossa cidade. O senhor que, junto com esse vereador, fez parte da comissão que discutiu esse problema, a gente vê que continua. A gente vê o prédio da TREL, que foi feito de maneira paliativa, aquele alambrado, aquele madeiramento, só que hoje já tem muito disso caído, continua pessoas invadindo, continua problema de assalto, continua problema de falta de segurança. Então, um problema seríssimo dos prédios abandonados, Cerâmica Califórnia, o da Vigorelli e tantos outros. E, infelizmente, vereador Zé Dias, secretário Chico Carbonari, que prometeu para a comissão que ia enviar um projeto para essa casa para resolver esse problema, mais de 2 anos se passaram e, infelizmente, não deu satisfação. Ele que já foi vereador, deveria ter a compreensão deste poder e o respeito para com este poder. Uma vez que não tem, no mínimo, respeito com a população ele deveria ter, porque ocupa um cargo público. Ou vergonha na cara, pegar o chapéu e ver que está há muito tempo e ver que não tem condições de estar resolvendo o problema. Então, lamento que a Secretaria de Planejamento do seu Francisco Carbonari não tome uma atitude no que diz respeito a prédios abandonados dessa cidade.
E quando falo em prédio abandonado, vereador Carlão, me veio o hospital psiquiátrico do Tamoio. E aí a gente sabe da situação que está aquilo. Quando a vereadora Ana Tonelli estava na presidência, nos 2 primeiros anos, ela atendeu um pedido desse vereador, alugou um ônibus e levou um conjunto de vereadores lá no balsão, no hospital psiquiátrico, para que nós tomássemos conhecimento da situação daquele hospital. Também se passaram 2 anos, vereadora Ana Tonelli. E é mais que 2. Já é muito tempo que aquelas pessoas vivem daquela maneira, vereador Zé Dias. O senhor que sempre está passando por lá, conversando com os moradores, e vê aquela situação. E essa prefeitura, esse poder executivo, infelizmente não está fazendo nada para resolver. Amanhã tem mais uma reunião dos moradores lá com a FUMAS. Mas como que resolve essa situação? Tem que ter uma atitude. Tem que ter atitude por parte da FUMAS, tem que ter atitude por parte do Executivo, porque Jundiaí, uma cidade com 700 milhões de orçamento, não pode ter um problema daquele jeito, vereador Zé Dias. O senhor permite uma parte, Tem vereador? uma parte, vereador. Vereador, há 15 dias atrás, eu passei aí na Baixada Paranaense, né, no local aí no qual o senhor citou, do antigo hospital psiquiátrico. E até saiu um boato no qual eu mesmo ainda comentei e perguntei a opinião, né, ou a sugestão mesmo da FUMAS num dias atrás aí na Rádio Cidade. E veja bem, saiu um boato, vereadora Ana Tonelli, que o local vai ser leiloado e esses moradores, tudo preocupados, para onde vão? É uma situação difícil porque nem a gente sabe o que responder a esses moradores, vivendo numa situação como eles estão. Graças a Deus, vereador Gerson Sartori, até pela sua colocação, que Deus mesmo que está olhando, porque se acontecer qualquer coisa ali, não tem meios da gente chegar em tempo para ajudar esses moradores. E eu peço, né, até em nome do vereador, no qual citou aqui na tribuna, vereador Gerson Sartori, que tomasse, junto à FUMAS também, né, e junto a seu pedido, no qual Vossa Excelência já passou várias vezes lá, que tomasse uma posição para que nós pudéssemos ver o melhor a cada um daqueles moradores que realmente merecem. Obrigado pela parte, vereador Zé Dias. E espero que o Poder Executivo tome providência, porque tenho certeza que muitos jundiaenses não sabem a situação que vive aquele pessoal. Aliás, na maioria das vezes, essas questões, essas coisas que são muito sérias, às vezes ficam escondidas e à margem da população. Assim como também acontece com as vicinais aqui da cidade de Jundiaí, ruas importantes, avenidas importantes nos bairros da cidade, que ainda estão sem asfalto. Prova disso está aí o vereador Carlão com a Zé Mesalira, mas eu quero falar aqui da Luiz Fontebasso, lá no Rio Acima, no Champirra. Semana que vem começa a festa lá. Como que as pessoas têm acesso àquela festa? Se chover, que está precisando de uma chuva, a gente está vendo a seca, se chover não passa. Do jeito que está, ninguém aguenta capoeira. É uma situação difícil, de novo. E aí fala que depende do governo do Estado, que o governo do Estado que vai ver. Mas não é esse governo do Estado que é amigo do prefeito? Então faz um negócio de amigo e asfalta as vicinais de Jundiaí. Ou o governo do Estado, ou o prefeito, são amigos. Se é amigo, resolve, faz aí um gesto de amizade em prol da população de Jundiaí. Então, esse problema é seríssimo e continua acontecendo ainda na nossa cidade. E não precisa ir muito longe, vereador Zé Dias, vereadora Ana, vereador Carlão. O bolão. Se você for ali naquela área da piscina do bolão, for ver o estado daquele vestiário, o estado que está aqueles pisos, é brincadeira. É brincadeira, porque não é um local que você vai ter um grande investimento. Com pouca coisa do orçamento resolve. Agora, por que deixa abandonado daquela forma? Tem muita gente que vai lá treinar, muitos jovens, muitas crianças. E no momento que a gente quer tirar os jovens da rua, quer arrumar área de lazer, cultura, esporte, escola, você deixa um vestiário da maneira como estão os vestiários lá do bolão. Então, são questões que eu acredito que dá para estar resolvendo. Aliás, vereador Zé Dias, deveria o pessoal da prefeitura, os secretários, ver à sua disposição. E aí é só pegar o jornal da cidade do dia de hoje, que vai ver o senhor lá
pintando escola em regime de mutirão. Está certo que tem alguns problemas, a gente vai ter que mandar o Sereste lá, porque o senhor não está usando os equipamentos de segurança. E o senhor tem que tomar cuidado, porque senão o senhor pode cair da laje e pode complicar. Mas são atitudes como essas, importantes, que deveriam não estar precisando acontecer. Porque se a prefeitura desse conta de fazer as questões que ela tem que fazer, que é a manutenção dos próprios públicos, com certeza o senhor estaria estudando novas leis, podendo ter mais tempo ainda do que o senhor tem, e o senhor acompanha bem as coisas da cidade, de fiscalizar e não correr o risco de vida até naquela situação. Mas está dando um exemplo mais uma vez. E até, o senhor permite, senhor, tem o vereador Gerson Sartori, e até a gente ocupa o sábado e domingos, que a gente já trabalha o ano, toda a semana inteira, né? É verdade? A vereadora Ana Vicentina Antonella sabe bem disso. E o sábado e domingos, a gente poderia até mesmo estar junto com a família. A gente fica mais fora, isolado, e não participa da própria família, né, para fazer um trabalho para a cidade. Mas eu fico até feliz, vereador, por eu puder, por mim, ter a disposição, aqui está em cima desse andame no qual eu arrumei tudo isso aqui para a escola, porque a diretora estadual e também municipal, quando chegou toda aquela comunidade para aquele evento, com certeza precisaria de uma pessoa para que entendesse um pouco referente ao que eles gostariam de fazer. E eu, como entendo um pouco desse trabalho de construção e pintura, eu falei, eu vou dispor o dia todo para ajudar a população. E foi muito bem-vindo, foi um trabalho tranquilamente, com todas as crianças e adultos, que levou ali como se fosse uma festa, vereador. Obrigado mais uma vez, vereador Zé Dias. Eu tenho que louvar o seu trabalho nos bairros da cidade e só peço ao senhor que tome cuidado para que não ocorra um acidente de trabalho, e a gente vê a campanha que o pessoal do Sereste está fazendo, mas está de parabéns o senhor pelo trabalho. E uma outra questão aqui é as feiras livres, que ainda não tem o banheiro químico, o local para a pessoa usar. Tive a oportunidade de ver ali do lado do bar, brincadeira o que acontece, porque as pessoas têm que fazer suas necessidades atrás de caminhão, atrás de perua, no meio da rua, acaba causando problema para as pessoas, isso aí dificulta até o processo de cidadania, prejudica a empresa. Não é possível que o secretário de Desenvolvimento Econômico de uma cidade de Jundiaí não veja que está acontecendo isso na porta de uma empresa ou em todas as outras feiras da cidade. O secretário de Abastecimento, que tem agora, é o novo secretário, é um absurdo. Todo mundo sabe que acontece isso e não toma providência. Então, banheiro químico também é uma coisa facinho de resolver. Falta só vontade política. E, para encerrar, vereador Zé Dias, a gente está com a comissão de investigação sobre os preços praticados pelo velório municipal na compra e na venda de caixões. E só para, pegando um pouquinho do tempo aqui, para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, como é o caso do nosso fera aí, o Raimundo Fera, que está ouvindo, qual é a situação e por que nós estamos investigando? Vereador Carlão, tem lá o preço de compra de um caixão. Por exemplo, tem um lá, é o J1. Ele custa R$200 na compra. Para vender, a Fumas vende por R$2.047. Então, a única coisa que nós estamos querendo saber, e até agora não responderam, é por que existe essa diferença de R$200 da compra para R$2.047 para venda. Aí tem hora que eles falam que é o preço por causa da gratuidade. Aí nós calculamos aí, com gratuidade gasta 7% do faturamento. Então não é isso, aí eles já mudaram o discurso, falaram que não era isso. Depois eles falaram que é o preço do funeral. Aí nós fomos lá, perguntamos para o Silvinho Hermani, diretor do velório. Aí ele disse, não, é o preço do funeral. E o que está incluso então nesse preço do funeral? Eu perguntei para ele. E ele disse, é só o caixão. Aí eu tornei a perguntar, além do caixão e da pessoa que está lá morta, o que mais está nesse preço? Ele falou, é o preço do caixão. Então é isso que nós queremos saber. Por que a diferença de R$200 para R$2.047, sendo que véu, flor, assistência, tudo isso é cobrado à parte?
Então, isso tudo nós vamos querer saber e vamos, com seriedade, dar essa resposta para a comunidade. Tomara a Deus que eles tenham uma resposta, que a coisa esteja certa e que eles não estejam prejudicando a população. Porque nós não vamos aceitar, vereador Zé Dias, que eles venham a falar depois que todo mundo que usou não veio reclamar. Porque a gente sabe que a pessoa que usou não pode vir reclamar, porque, infelizmente, ela está morta. Mas nós que estamos aqui vivos ainda, graças a Deus, podemos estar cobrando isso. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. O próximo orador inscrito é o vereador Carlos Alberto Kubica, que vai fazer uso da sua fala na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, inicio minha fala no grande expediente, falando um pouco sobre essa questão dos subnúcleos de moradia. Eu conversava com o nosso amigo Fera, que sempre está aqui nos prestigiando. Ele disse que a nora dele mora ali, na Baixada do Paraná. E o barraco está caindo, é um barraco de madeira, e foi solicitado, já que a nora dele ganha o neném agora no próximo mês, para que se fizessem alvenaria, as paredes, com recursos próprios deles. A Fumas não autoriza, porque diz que ali, com o tempo, as pessoas vão ter que sair do local. Ora, vai precisar cair o barraco em cima dessa mãe, quase mãe, há um mês de ter o seu filho, para que as autoridades tomem alguma providência. E não é o primeiro caso, porque, recentemente, uma moradora do subnúcleo do Jardim Sorocabana me procurou no meu gabinete, dizendo que o barraco dela está em condições precaríssimas, com problema de piso, quando chove, e faz tempo que não chove, graças a Deus, porque senão ela estaria sofrendo duplamente, além da umidade que os cômodos já oferecem por estar na beira da valeta, ali próximo ao rio, também não pode se mexer, porque aquelas famílias, com o plano de urbanização e com o plano de reformulação do sistema viário naquele local, vão ser retiradas dali para ir para o Parque Centenário. E essa pessoa que pretende ficar ali no subnúcleo, porque tem a prerrogativa de você escolher, só que se você escolher, você tem que procurar uma família que esteja na área, que não vai ser desapropriada, para poder trocar o seu barraco. E conversei com a assistente social Clarete, fui muito bem recebido, por sinal, só que não resolveu o problema. Quando essa pessoa foi procurar a Fumas disse o seguinte: você procura, tem uma lista aqui, eu te dou a lista, você procura a pessoa que não vai sair do subnúcleo, porque a casa dela não vai ser desapropriada, para você fazer a troca. Ora, cadê o serviço social? É a própria pessoa que tem que barganhar essa troca? Ora, vamos fazer a sua parte social, vamos ajudar essas pessoas que, na sua grande maioria, são pessoas humildes, sem instrução nenhuma, e que não têm condição de fazer esse tipo de barganha. Ora, o serviço social tem que atender esse povo que já mora em condições precárias no subnúcleo de moradias e ainda tem que se sujeitar a esse tipo de acordo proposto pela própria Fundação Municipal de Assistência Social. Eu queria dizer que a grande maioria dos senhores vereadores fazem indicação para tapamento de buracos na nossa cidade. E esse vereador fez, no dia de hoje, como faz em todas as sessões, solicitação para que se tape um buraco ali na rua São Jorge, próximo ao antigo Jumbo, um buraco que está causando sérios riscos, já que a gente tem a escola Marco Gasparian, as pessoas que vão ali deixar suas crianças, e mesmo aquelas pessoas que vão para o segundo cartório e naquela imediação de colégio objetivo. Faz tempo que esse buraco está lá, a cidade está feia e não está chovendo. Se chover é pior. Mas dizer, senhor presidente, senhores vereadores,
vou omitir o nome dessa senhora, são 70 anos, essa senhora. Ela caiu num buraco aberto pela DAI S.A., na esquina da Bandeirantes com a José Canterucci. Quebrou os dentes, torceu o pé, está imobilizada. Ela não vai fazer BO. Orientamos ela a fazer um BO para responsabilizar o DAI pelo tratamento que ela vai ter que repor dentes, uma série de coisas, e ainda gastar remédios, antibióticos para a sua cura. É uma vergonha o que acontece nessa cidade. Quem anda pelo centro vê o estado das calçadas. Isso quando não encontra aquela calçada que passa uma única pessoa, cheia de buraco, tem que sair na rua, correndo risco, trafegar pela rua, correndo o risco de um atropelamento. Então está na hora do poder público começar a olhar isso. Nós temos inúmeros problemas, nós não fazemos aqui a crítica pela crítica. Tudo que nós fazemos, a minha assessoria sabe disso, e o secretário sabe. A gente manda com fotografia, para depois não dizer que a gente está falando por falar só, por ser oposição. Está feio, senhores secretários, principalmente secretário de Serviços Públicos, secretário de Obras. A cidade está feia, está cheia de buraco. Fora os problemas que foi falado aqui da poeira nos bairros periféricos, onde não existe asfalto. Queria dizer que hoje recebemos os médicos e profissionais na área de saúde, com relação ao plano de cargos, carreiras e salários que se encontram na casa. Durante a semana, como foi dito aqui por todos os senhores vereadores, a maioria recebeu algum tipo de inserção por parte de alguns funcionários públicos, de algumas categorias, no tocante ao plano em si, que está tramitando na casa. Alguns se dizendo insatisfeitos, outros até pedindo para aprovar desse jeito, porque é mais fácil aprovar agora, para depois brigar aquelas categorias que não foram contempladas. Eu não vejo por aí. E quando nós fizemos a reunião no Salão Nobre, onde todos puderam expressar a sua preocupação e os seus anseios, eu não usei da palavra porque inúmeros vereadores, inúmeros profissionais da área da saúde comentou sobre a questão. Eu queria dizer que o DAI passou por 2 reestruturações internas. E o pedido dos médicos é um pedido justo, e nós sabemos que só o executivo é que pode modificar, não só a questão dos médicos, como os agentes de saúde, os assistentes sociais, como os artífices que nos procuraram durante a semana, enfim, são várias categorias que não estão satisfeitas, até porque algumas delas, apesar do sindicato dizer que participou, houve várias assembleias a partir das 18 horas, com segunda chamada 1 hora após, não foram todos os profissionais que estiveram em assembleias do sindicato. E nessas assembleias, não era debatido o plano de cargo, carreiras e salários nas suas minúcias, ou seja, nos seus detalhes. E falou-se que a grande maioria aqueles que eram 2 níveis para não se fazer injustiça, não se continuar fazendo injustiça, ia se equiparar com um nível maior, como é o caso dos motoristas, nível 1 e nível 2, passou tudo numa categoria só. Acredito eu que seja toda na faixa maior, né? Agora, ainda se mantém na estrutura da prefeitura, dos funcionários públicos, algumas categorias que, apesar de fazer o mesmo serviço, estão colocados com diferenciação salarial. Então, o que eu queria dizer, principalmente na questão dos médicos, que hoje vieram pedir o quê? Um enquadramento com o tempo de serviço. Ora, isso no serviço público, na sua totalidade, já existe. Só a categoria dos médicos é que agora é que eles vão enquadrar com as referências. Eu acredito que se o prefeito quiser, como nós vereadores não podemos fazer mensagem modificativa, o prefeito deve atender essa categoria, como deve atender as outras categorias que, no total, não são reivindicações absurdas, são coisas de acertos, de equiparação, já com categorias que executam e desempenham as mesmas funções.
E nós sabemos, eu fui presidente do meu sindicato, participei de 2 reestruturações. O pessoal foi enquadrado nas referências, é o que faz o diferencial daquele que está entrando hoje para aquele que está há 30 anos, como nós vimos um exemplo de um médico com 30 anos de serviços prestados à municipalidade, recebeu o mesmo salário do que um médico que está ingressando hoje no serviço público. E a única diferença agora é o enquadramento do percentual SUS, né? Que é uma referência lá. Enfim, nós queremos acreditar que dá tempo, não é sangria desatada, a folha de pagamento de agosto já está executada, já está elaborada, o pagamento já está saindo. Setembro nós temos ainda até o dia 20, portanto nós temos mais de 20 dias, quase um mês aí pela frente, para a gente poder, com seriedade, estar ouvindo o secretário no dia de amanhã, estar fazendo uma reunião pública com os servidores, para que a administração fale de como foi feito isso, qual é a possibilidade de estar inserindo essas categorias prejudicadas nesse projeto, com uma mensagem modificativa do seu prefeito, ou até mesmo de que se a lei de responsabilidade fiscal não contemplar em função da demanda financeira, que eles tenham a garantia de que o ano que vem, já no orçamento que está para chegar na casa, que sejam beneficiados, porque são categorias que há muito tempo estão aguardando essa restauração, e nós não podemos implementar essa restauração com falhas. As falhas, elas são passíveis de existir, mas elas são passíveis também de ser corrigidas. Então, que se tenha pelo menos um comprometimento da administração de que essas distorções serão corrigidas. Desculpa eu me alongar, senhor presidente, mas fazia necessário eu dar esse testemunho do que aconteceu dentro da DAI, na época ainda era ODAI, autarquia, 2 reestruturações, e todo mundo foi contemplado, e no decorrer do período, quando a gente via as distorções, era convocado à categoria os senhores diretores, chefes de divisão, e a gente conseguiu, graças a Deus, ao ponto, inclusive, de hoje, funcionário da prefeitura pleitear a equiparação com os salários dos funcionários do DAI, que, através de muita luta, chegou onde está. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. A próxima oradora inscrita, e para fazer uso da palavra na tribuna, é a vereadora Marilena Perdiz Negro. Tem a palavra, vereadora. Ana, depois eu te chamo, você encerra tudo, né? Não. Senhor presidente, senhores vereadores, nós vamos hoje nos ater em dois aspectos de ocorrências que a gente tem sentido na pele, decorrentes até da falta de apoio aqui do Legislativo, para que a gente possa fazer, de fato, uma fiscalização da Prefeitura, das ações da Prefeitura. Diante das negativas constantes aos nossos pedidos de informações, que daí ele passa a ser uma ação de desconfiança, por que não aprovar, se são informações apenas, nós temos feito as nossas petições diretamente à Prefeitura, porque a legislação assegura a qualquer cidadão o direito de peticionar a Prefeitura. Então, qualquer um de nós, em tese, porque me parece que a Prefeitura não coaduna, ela não entende dessa maneira, se for um pedido, a Prefeitura tem que responder para o cidadão, para o vereador, para qualquer pessoa em qualquer situação. E fiz um questionamento relacionado às obras do Conjunto Jundiaí J, no Parque Centenário. É uma obra financiada através do CDHU, e que tem uma série de dúvidas, porque a prioridade é para atender principalmente e especialmente o Jardim Sorocabana, famílias de lá, e também do Jardim Xangai. E a população, nesses bairros, quando a gente visita,
e quando também somos chamados, muitas vezes nós somos chamados, a gente percebe que não tem uma ação clara para da prefeitura, no sentido de urbanizar esses locais e quais critérios que estão utilizando para propor essas famílias que aceitem sair de onde estão para ir para outro lugar. E nesta questão, então, nós propusemos lá um requerimento, uma petição para a prefeitura, estamos aguardando a resposta, e veio uma resposta. Veio uma resposta dizendo que a análise do conteúdo, após a análise do jurídico, o doutor Gavião, diz que não vai atender. Ponto. O que acontece? O que nos resta? Resta nós adotarmos, colecionarmos uma dose um pouquinho maior de desconfiança e já fazer uma denúncia da falta desse atendimento. Nos resta pedir um mandado de segurança e uma ação judicial. E nos resta falar com a comunidade que isso acontece nessa prefeitura. Então, o senhor prefeito sai com uma comitiva grande, conforme relatos dos moradores do Jardim Sorocabano, para passear pelo bairro, porque ninguém ousou parar para perguntar para os cidadãos de lá se estava tudo bem. E me parece que o prefeito desconhece que tem um abaixo-assinado pedindo uma audiência com ele, já de muito tempo, não me lembro a data que foi protocolado, mas eu tenho certeza que foi lá atrás do mês de julho, no final de junho, e que está todo mundo no silêncio, ninguém fala. Aí o prefeito anuncia urbanização do Jardim Sorocabano. Só, senhor prefeito, que o senhor tem que atender essas pessoas. São pessoas simples, mas que querem entender. Porque alguns são convidados a deixar suas casas, onde fizeram um investimento, os seus filhos já estão criados, porque essa urbanização demorou tanto tempo, há tanto tempo está sendo cogitada, os filhos casaram e estão juntos, então eles querem saber se vão poder também pleitear o acesso a uma casa lá no Parque Centenário, e, de repente, mudam as regras. Não, o senhor pode ir para aquela casa, porque a sua casa vai vir alguém do Jardim Xangai. Espera um pouquinho, que loucura é essa? Se eu estou fazendo empreendimento para eliminar um núcleo, e eu vou fazer troca, tem que ter regras claras, senhor prefeito. E esse órgão que deveria estar controlando a ação da habitação na cidade, está omisso. O pior, não está traduzindo em regras claras para a comunidade o que ela tem direito. Então, está tendo confusão, está tendo desentendimento. A gente anda pelo bairro, senhor prefeito, não sei se o senhor viu, tem casas para vender. Nós temos relatos de que, no passado, houve indenização de moradores lá, para saírem de lá. Então, nós temos que saber o que vai acontecer, e é justo que a comunidade saiba o que acontece. E o que lhe aguarda? O que eles aguardam? O que é esse projeto de urbanização? Que eu me lembro, até o vereador Carlão devia estar comigo naquela ação onde o senhor Eduardo Palhares abriu uma planta e mostrou-nos um projeto de urbanização. Qual a implicação que terá com os moradores, senhor prefeito? Será que é muito pedir para que se conversem com eles? Não venha me dizer que a pessoa que vocês, da administração, escolhem para representar os vereadores, que vocês elegem como representante da comunidade, está fazendo a parte dele. Não é representativo, não atende sequer o mínimo de informações que a população precisa. Então, nesse sentido, senhor prefeito, estou fazendo um apelo público aqui. Não queira responder minhas perguntas, precisa responder, senhor prefeito. Eu aguardo, a gente faz as providências que fizerem necessárias, porque aqui os nossos questionamentos não estão ligados exclusivamente ao Jardim Sorocabano ou ao Xangai. Está se falando do investimento de dinheiro público em obra pública e que temos dúvida se está sendo bem utilizado. Temos dúvida, senhor prefeito. Dúvida de que aquele condomínio que vai sair, aquele empreendimento, esteja feito
de acordo com o que foi programado. Mas, para isso, haverá seu tempo e nós teremos esse tempo para avaliar. Por enquanto, fica aqui o meu pedido, senhor prefeito, senhor chefe da Casa Civil, senhora dirigente da FUMAS, para que ouça. E um estranhamento que eu sempre tenho em relação a FUMAS é o porquê as pessoas não fazem as reuniões lá no bairro. Tem um pequeno centro comunitário, mas tem lá, se quiser improvisar, tem até um campo, uma área grande lá, para juntar os moradores e fazer uma reunião de esclarecimento. O que impede um órgão de ir lá e olhar para as pessoas e falar, olha, as regras são essas e são para todo mundo? Porque a impressão que nós estamos assimilando é de que, depende do caso, a regra é uma. Nós estamos fazendo um manual das regras que já foram editadas lá pelo assistente social, que um ouve uma coisa da associação, outro ouve outra. Então, o jeito mais fácil deveria ter sido ir até a comunidade esclarecer. Já que isso não ocorre, a comunidade está pedindo uma audiência com o senhor prefeito. Com o senhor prefeito. Não adianta, senhor prefeito, fazer passagem e dar tchauzinho com a sua grande comitiva. Conversa, vai lá tomar café na casa daqueles cidadãos e ouve um pouquinho. O senhor iria se surpreender e talvez olhar um pouco mais também pelas ações dos seus responsáveis, dos seus agentes políticos, que o senhor coloca à frente de empreendimentos tão importantes. Então, fica aqui o nosso apelo. Outra questão que eu gostaria de colocar é que começamos a ver na imprensa a publicidade, que nós queríamos saber como é que ela ia ocorrer. Então, a gente já está vendo a mostra disso, já começou na televisão, e dá para ver muito bem o que é propaganda institucional, como foi da campanha de vacinação. Então, a gente abre o caderno do jornal e enxergamos o chamado para a campanha de vacinação. O que nós não estamos conseguindo entender é que eu já sabia que isso ia acontecer, e é esse slogan que a prefeitura adotou, eu já sabia que a educação vai bem, muito obrigada, eu já sabia da saúde. Então, essa proposta de eu já sabia, nós também já sabíamos que ia acontecer. Então, em que pese tem algumas propagandas aí institucionais, algumas que são de interesse público e que estão lá chamando o cidadão, estão dando alguma informação, ou tem um caráter educativo, é uma coisa. Agora, dizer que estou fazendo bem feito, olha, eu aqui, prefeito Arifossen, sinto muito, senhor prefeito. Isso vai ter que parar, porque senão nós vamos, nem bem começou, nós já vamos ter que começar. Dá tempo de acertar. Dá tempo de acertar. Então, vamos coibir os abusos, para que a gente possa não ficar só com o dedo em riste, apontando. A gente gosta de conversar. Isso foi avisado anteriormente. Eram essas minhas palavras nesta manhã, senhores vereadores, público presente, público que nos ouve e assiste ainda pela internet. E pela TVNet também, né? Canal 4. Obrigada, então, pela atenção. Peço a gentileza da vereadora Ana Vicentina Tonelli, que ocupa a presidência, para que eu possa fazer uso da palavra na tribuna. Com a palavra, o vereador José Dias. Obrigado, presidência. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, e o público que aqui é presente. Quero aqui agradecer também ao nosso companheiro que esteve aqui na parte da manhã, é aqui morador da rua Leonel Carletti, número 64, e esteve aqui para reivindicar algumas melhorias para o seu bairro. E até ele esqueceu de deixar o nome, mas com certeza visitarei para verificarmos o que realmente poderemos resolvê-lo a esse morador. Quero aqui também agradecer de início o senhor Vitório Rodrigues da Rocha,
e seu filho Ronaldo Rodrigues da Rocha, morador no bairro de Rui Barbosa. E quero agradecer também, senhor Vitório, com todo carinho, na noite de sábado passado, no qual eu fui tão bem recebido na Igreja Apostólica aqui da Avenida Bento do Amaral, Vila Nambi, e eu me senti felicíssimo com todos os presentes ali, no qual, no final, nós ainda comentávamos algo mais até ao próprio bairro, né, que hoje vem recebendo uma grande melhoria, grandes benefícios. E para mim é uma grande importância agradecer-lhes a cada um dos senhores, senhoras, jovens e crianças que lá me receberam. E, portanto, parabenizo pelo trabalho, pela dedicação e o carinho de cada um dos senhores. Eu quero aqui também, senhora presidente, dizer, falando aqui do morador da Rui Barbosa, as melhorias que foram investidas na Rui Barbosa, na Nova República, Vila Nambi, e com certeza todos aqueles pontos ou aquelas ruas que estão daqui mais uns 15 dias serão todas pavimentadas. Pavimentação asfálticas e também a obra de canalizações de águas pluviais e galerias e sarjetas. Parabenizo pela forma e a cobrança de cada um dos senhores, com quase 20 anos reivindicando ao Executivo para receberem esta obra, uma obra gigantesca que vem de encontro com a necessidade daqueles moradores. O senhor Vitório mesmo é exemplo disso daí, né? Que morava e mora até hoje, né? Praticamente já está morando já na rua pavimentada, onde futuramente terá uma área de lazer àquela população. Então, foi muitos anos de reivindicação com o governo, o ex-governo, e também com o governo atual, prefeito Ari Fossen. E sabemos que ficou a canalização completa com a pavimentação asfáltica das ruas 1, 2, 6, 7 e 8 da Nova República. E também sabemos que da Rui Barbosa, Rubatuba, Largo Verde e Rua Água Branca no final, onde o senhor reside até hoje, entre outras ruas que foram pavimentadas também. E é isso daí que o representante do povo tem de reivindicar junto ao Executivo aquilo que eles merecem. Porque nesse bairro de Vila Nambi, no qual eu ainda não citei aqui, foi pavimentado também um trecho da Bento do Amaral, no qual onde está localizado a Igreja Apostólica. E daí também outros benefícios, outras obras, como a creche, na administração passada, na época do nosso ex-prefeito Miguel Haddad. Aquela canalização ali ao lado da casa de construção Arcofã, lugar tão perigoso que era, hoje se transformou numa passagem, com certeza, com segurança. Temos também a escadaria que foram construídas, iluminadas, totalmente, 100%, que é aquela da rua do Jardim Santana, dando acesso à Avenida dos Imigrantes. E a outra viela é a Viela 1,
que atravessa da Avenida Bento do Amaral com a Rua 1. Um serviço difícil, e foi construída e pavimentada, iluminada, serviço tipo mutirão. Então, portanto, como está dizendo hoje na matéria do JC, está aí na capa também, eu me orgulho e fico feliz. Não, obrigado, né? E fico feliz por ter participado deste evento, ajudando a comunidade. Eu sei que é uma escola do Estado, como ela é do Estado e é do município também da cidade de Jundiaí. Como São Camilo ainda se encontra como um bairro carente. Carente financeiramente, mas espiritualmente não. Eu, como vereador eleito em 1996, nesse mesmo núcleo de submoradias, eu me orgulho muito de ser um morador daquele local. É uma grande responsabilidade que o Zé Dias, me digo como cidadão, e tenho o título de vereador. Não é fácil governar um núcleo de submoradia do tamanho que é o Jardim São Camilo Novo, com quase 6 alqueires. E também tem um escritório atendendo ali dentro. Mas eu orgulho muito e agradeço muito a Deus, porque a minha primeira campanha e a minha primeira vitória foi sem um centavo, sem um tostão, como diz o outro. Me sinto que Deus me passou esta vitória e no momento Ele me dizia: faça a sua parte que eu faça a minha. E hoje continuo trabalhando. Muitas vezes eu ouço de algumas pessoas, porque o vereador Zé Dias ou Zé Dias com a família não mora num outro bairro diferente. Eu tenho um compromisso com a comunidade. Mesmo que amanhã não estou no processo da administração como representante do povo, mas com certeza lá continuarei, como um cidadão, dando continuidade tudo aquilo que nós fizemos até hoje. Quando buscarmos, junto à população e à comunidade, apoio e também o executivo, com certeza será uma vitória, e será uma vitória da população. Sabemos que o vereador Zé Dias não faz nada sozinho. Eu dependo dos companheiros e as companheiras aqui desta casa, das funcionárias e funcionários dessa casa, e também da população, que muitas vezes, com uma carga de trabalho, tem vezes que a gente quase se perde, mas vem aquela pessoa com aquela palavra amiga, com aquela amabilidade, e com certeza a gente se reanima e começa tudo de novo. Eu quero aqui agradecer mesmo a oportunidade, mas nesta terça-feira, de estar aqui nesta tribuna, transmitindo a todos aqueles ouvintes, senhora presidente, a todos aqueles ouvintes da Rádio Cidade. Vereador Zé Dias, se Deus me permitir, e com certeza Ele quer, que eu faça não só o que eu fiz até hoje, muito mais. E, portanto, lutarei a favor daqueles que confiaram e confiam até hoje, senhora presidente, no trabalho de cada um dos senhores vereadores. Digo aqui, como nós conversamos agora há poucos instantes, a vereadora, presidente desta casa,
muitas vezes ela tem a mãezinha para cuidar, a família para cuidar. Muitas vezes ela fala: Zé Dias, quase não tenho tempo. Como é difícil, como mulher. Eu faço um trabalho na Câmara, faço um trabalho na cidade e faço um trabalho para minha família. Parabéns à mãe também aqui, a vereadora Marilena Perdiz Negro, que também está sempre atenta, né, com sua família. E, portanto, eu parabenizo todas as mulheres com a sua carga dobrada de 24 horas. Parabéns a todas e a todos. E eu agradeço muito a Deus por mais essa oportunidade, senhora presidente. Essas são as palavras do vereador José Dias. Muito obrigada pela fala, pela consideração, vereadora. É muito importante ouvir isso de um homem, de um batalhador, como é o senhor. Realmente, a mulher, aqui, tanto eu quanto a vereadora Marilena, a vereadora doutora Silvana, mães também, né? No caso, filhas, esposas, profissionais, e a gente não deixa a peteca cair, assim como os senhores também. Cada um tem a sua profissão e cada um cumpre com aquilo que se comprometeu com a população, que é vir para esta Casa de Leis defendendo a todos. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem da vereadora Marilena Sei Negro. que nós estamos encerrando, mas eu queria agradecer a homenagem aí do vereador José Dias. E eu esqueci, eu ia falar isso no início da sessão. No dia 26 de agosto é comemorado o Dia Internacional da Igualdade Feminina. E ontem eu estive em Várzea fazendo uma palestra com um público, lotou lá a Câmara, nem sei qual a capacidade da Câmara, acho umas 70 pessoas, mais ou menos, 80, de mulheres que também deixam seus afazeres para ouvir, e era a mulher ocupando os espaços de poder. Então, realmente, a gente acaba fazendo essa fala de que é difícil conciliar, mas é necessário e importante ter a mulher nos espaços de decisão, e não somente do arregaçar a manga e fazer as atividades, que é o que é mais comum, encontrar mulheres em posições de apoio e não de decisão. É verdade, Vossa Excelência tem razão. Eu até diria, no caso da Câmara Federal, o caso do Senado, né, que as leis são feitas lá, e tão poucas mulheres nós temos a nos representar, não é? E às vezes acabam sendo aprovadas leis que prejudicam a nós mulheres, porque não temos realmente o sexo feminino lá, essa representatividade, essa representação. E é uma pena, porque a mulher ainda, ela é mais de 50% do eleitorado, não é verdade? Então, o que faz a gente acreditar que, infelizmente, ainda nós vamos ter que conquistar o apoio da mulher, porque do homem, eu tenho certeza que nós já conquistamos, não é verdade? Então, não havendo mais oradores inscritos, peço aos senhores vereadores que, por favor, registrem a presença para que possamos encerrar os trabalhos desta terça-feira, representando aqui o titular da casa, que é o vereador Luiz Fernando Machado. Muito bem. Muito bem, bem. Com 4 senhores vereadores presentes e sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão ordinária.